assunto mais importante do mundo pode ser simplificado, até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Olá, sejam bem-vindos ao programa Ana Renault Stark. E hoje trazendo com exclusividade a Feira de Malhas aqui em Santos, no Mendes Convention Center. Muita moda, acessórios, calçados, couro, malhas, artesanato e ainda uma deliciosa praça de alimentação. Hoje ainda dá tempo, até às 22 horas. Amanhã, domingo, dia 30 de julho, o último dia da Feira de Malhas aqui no Mendes Convention Center, a partir das 14 horas até as 22. Vem pra cá, vem pra Feira de Malhas. E hoje na Agenda Cultural estou trazendo meu querido amigo Israel Diniz, fotógrafo, professor de História da Arte, acadêmico da Academia Vicentina de Artes, Letras e Ofício e vice-presidente aqui do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. E mais uma, recém-chegado de uma belíssima, eu diria grandiosa viagem para a Grécia, Egito. Tudo bem, querido? Com esse currículo, nós temos uma agenda cultural hoje muito recheada de cultura, de turismo, de educação. Tudo bem, meu? Tudo bem, é verdade. Essa última viagem que eu fiz, junto com um grupo de professores. Posso fazer um agradecimento? Com certeza. Então, eu tenho muito orgulho de lecionar no Colégio de Integração aqui de São Vicente. Porque desde que eu entrei para ministrar as aulas de História da Arte, os diretores, eles dão oportunidade de nós crescermos. E essas viagens que recentemente eu fiz foi uma das oportunidades, porque o próprio colégio, ele monta o grupo, ele seleciona os professores, as viagens culturais e automaticamente quem sai ganhando é o próprio aluno, porque a bagagem que a gente traz de diversos lugares para dentro da sala de aula é incrível. Então os próprios alunos viajam junto. Assim, eu viajo, eu falo os detalhes. Assim, então esse agradecimento enorme para o colégio, a tia Vilma, tio Walter, Wagner e a diretora agora, junto com o Wagner, diretor administrativo, e a Verena, diretora pedagógica. Agradeço de montão, gratidão. E eu prometo fazer tudo direitinho agora dentro da sala de aula. Mas assim, a viagem foi maravilhosa. Nós conhecemos... Eu imagino, porque você começou pela Grécia? Pela Grécia. Nós fomos para a Grécia, um local encantador, um povo acolhedor, alegre, segurança,
total, não tive nenhum problema de andar altas horas da noite com a minha câmera no ombro, sabe? Lugares preservados, o turismo é pontual, sabe? Eu sinto saudades desses locais, né? E depois nós fomos para Santorini, né? Fizemos um pequeno cruzeiro de Atenas até Santorini, um pôr do sol maravilhoso, que aí eu imagino naquela época, aqueles barcos, né, gregos, naquele mar Egeu, nossa, não, sonho, né, Israel? Não, é um sonho, né, e o pôr do sol, ele se pôs bem diante da minha frente, eu tenho isso tudo registrado, claro. E logo depois a gente foi para o Cairo, Egito, que foi uma das viagens mais pitorescas que eu fiz em toda a minha vida. Você chegou a visitar alguma pirâmide? Sim. Sim. Ai, meu Deus. Aí pegou todo mundo. Não, sim, é indescritível. Indescritível a sensação de estar diante de um local totalmente mágico. A cultura também, né? Tudo aquilo que a gente ouve falar uma vida toda, você ter essa oportunidade de estar ali. E o que me chamou mais atenção é assim, o povo egípcio, né, a população egípcia é totalmente arbitrária do que a gente vê pelas mídias, né? É um povo acolhedor, alegre, gentis, muito gentis, sabe? E é verdade isso que você falou, e não dá essa impressão. Não, é só para quem vai lá. É claro que a língua, ela é muito difícil, né? Não dá para visitar os lugares que nós fomos sem um guia, porque fica muito difícil. Mas o guia, ele falava fluentemente o português, então isso já facilitava muito. Mas a gente andando, nós fomos para um comércio, para um vilarejo, às 2 horas da manhã, eu andando com a câmera e todo mundo lá feliz da vida, os turistas andando pelos becos com as lojinhas abertas, pelos bazares abertos, pratarias de um lado, tapeçaria do outro, maravilhoso, maravilhoso. Assim, foi muito bom, me engrandeceu muito, culturalmente, artisticamente, e se Deus quiser eu vou passar tudo para os alunos, né, para os meus pupilos, ali na íntegra. Com certeza, quero parabenizar também a essa iniciativa do Colégio Integração. Eu mesma fiquei surpresa agora, porque eu não sabia de toda essa iniciativa que você tinha ido através do Colégio Integração. Sim. É um grupo que a direção monta, né? E a gente sempre vai para trazer, né? É um aperfeiçoamento, né? Eu, como professor de História da Arte, tendo em vista o início da civilização, que é a Grécia, nossa, é muito. E para os alunos é muito engrandecedor, é uma bagagem imensa. Porque você vivenciou na prática tudo aquilo que você passa para eles, como professor de História da Arte. E uma outra coisa, até eu falo para eles, vocês me autorizam a mostrar as minhas fotos para vocês? Porque é algo a mais, né? Então, quando eu já faço as fotos, eu já direciono para a sala de aula, com alguns outros detalhes, né? Mas assim, a viagem foi maravilhosa, foi muito engrandecedora. Parabéns, mas fala pra gente, o que de tudo que você viu, vivenciou, o que realmente ficou ali de mensagem, de toda a Grécia, Egito, de tudo que você visitou? O que você deixa hoje pra gente? Olha, é um pouco, como eu posso dizer, é um pouco difícil de falar, mas assim, ao meu ver, não existe a mitologia. Porque eles vivem da antiguidade. Porque o que passa para nós, sempre foi passado, sempre é a parte da mitologia. Não existe. Eles têm um respeito com aquelas ruínas, eles têm um respeito, eu estou falando da Grécia, eles têm uma sensibilidade de salvaguardar toda a cultura deles, de um certo modo de preservação, que eu estou todo arrepiado,
porque quando eu me aproximei do templo de Zeus, que está em ruína, mas aquelas colunas, cada coluna é um edifício de 7 andares, enorme, enorme, muito lindo, e está lá em pé ainda. Depois de 4 séculos, de 5 séculos, né? Depois nós fomos ao Partenon, maravilhoso, indescritível. Então, assim, eles vivem da tradição deles. Então, para eles, a mitologia que o Ocidente empregou cria um certo impacto cultural. Nós aprendemos que aquilo não existe pelo fato da nossa crença. Mas para eles mantêm a tradição deles inteira, em pé, como se fosse uma pedra fundamental e não esquecem, né? E há aquela coisa, as portas estão abertas, queiram entrar, só que nós somos assim, né? E no Egito, aí nem se fala, aí piorou, né? Porque é uma civilização que é ainda amaldiçoada por séculos. E eu não vi isso, eu não creio nisso. É uma civilização que foi podada religiosamente e politicamente, porque os egípcios, eles eram uma potência cultural e não de guerra como foi a Grécia, né? Mas culturalmente, espiritualmente, eles eram uma potência, por isso um monte de templo, né? E hoje em dia nós temos templo em cada avenida. É verdade. E eles arrasaram, ceifaram toda a cultura egípcia para manter, não sei se vocês estão compreendendo, é que eu não quero ir no fundo, para manter uma única, e não é. Por isso o choque cultural que eu tive. Para mim, os egípcios é uma civilização maravilhosa, sofredora, porque leva nas costas uma maldição do Ocidente. E que, na verdade, foi colocada para eles, não que foi trazida. Exatamente. Isso que eu estou falando tem a base de um egiptólogo, né? E do próprio guia, né? Guia registrado, catalogado dentro do país do Egito. Então, tudo que ele nos falou quebra um pouco de paradigmas e desmistifica muita coisa, né? Se vocês puderem ir para o Egito, para Cairo, ver aqueles templos e pegar um guia que fale o português ou espanhol ou a língua que você fale, você vai ver que é totalmente arbitrário o que a gente sabe pela mídia ou querem que nós... O que foi nos passado. Exatamente, é completamente diferente. Mas o que me marcou muito foi estar no Partenon, que me emociona, estou me emocionando, porque era um sonho desde criança. E quando eu pisei na primeira parte do Partenon, eu pedi para minha diretora me fotografar eu beijando o 3º degrau dele. Ai, que coisa. Não é uma reverência a um Deus, não. Era uma concretização de um sonho, né? E as pirâmides do Egito. É uma sensação... Eu fico assim, olha, até eu me arrepiei agora, porque eu devo imaginar o quanto é emocionante entrar numa pirâmide. Então, nas pirâmides de Gizé estão proibidas, porque, segundo o guia, tem um egiptólogo que é a sumidade em egiptologia no mundo. E, recentemente, eles descobriram uma outra tumba dentro das pirâmides. Então elas estão interditadas. O que pode fazer o turista é subir numa determinada altura. Eu fui até o limite, né? Eu fui em algumas. Aí depois eu vi os policiais lá me apitando, me chamando, aí eu tive que descer. Mas eu fotografei de lá de cima, né? Eu não fui até o pico, né? Nem a metade, porque são 136 metros de altura. Deus do céu. Mais de 100 milhões de blocos de arenito, pesando de 80 a 100 toneladas. Só isso. Gente, mas se você pensar a construção... Aí, meu anjo, aí é mais problema, né? Porque assim, os livros contam o que a gente quer saber.
E tem a outra teoria, né? É o que eu sempre falo para os alunos, eu passo para ele os dois, o que está no aprendizado e o que está em estudos atualizados. E aí o aluno vai e busca, mas assim, pelo guia, foram os egípcios que construíram. O feitor, né, a construção foi feita pelos egípcios. Que um mortal, né, estando diante, né, de todo aquele complexo arquitetônico, ele repensa duas vezes para ver se foi o ser humano. Porque arrastar, transportar, melhor dizendo, transportar. Porque assim, rapidinho, o rio Nilo, ele sobe, ele não desce. A primeira mágica, o primeiro fenômeno do rio Nilo, ele sobe para dentro do país, ele não deságua no oceano. E a jazida que foram construídas, as pirâmides, foram tiradas no Baixo Egito, lá para dentro, ou seja, lá para cima, né? E olha o esforço que eles tinham que ter para descer para trazer os blocos. Aí já começa a dificuldade. Mas aí os livros contam tudo. Mas assim, vendo pelo outro lado, muito difícil. Muito difícil. Só para vocês terem uma ideia, um Fusca, o que eu sempre falo para os alunos, pesa 80 quilos. Um Fusca. Um bloco de arenito que está composto lá naquele complexo das pirâmides, de uma das pirâmides, pesa em média de 80 a 100 toneladas. Mas, meu Deus, isso que a gente fica impressionado, agora, né? É um mistério, é um segredo. Em que embarcação? Sim. Aí tem as teorias, eram jangadas de junco, não motorizadas, mas a vela. Mas aí vem todo um questionamento, né, do corte preciso. Os cortes são angulares. Então, de todos aqueles blocos lá, os blocos estão com erosão, estão deteriorados, mas a forma de retangulares e quadrangulares estão perfeitos. Então o corte daquela época era muito preciso, né? Que o guia ele nos explicou como que fazia, né? Mas mesmo assim, coloca em xeque em algumas coisas. Que coisa, Israel. Que eu começo a falar e não paro, né? Foi o Partenon, né? E me encantou muito, me deixou muito emocionado. E as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito foi um alto... e outra coisa, andei de camelo também. Você andou de camelo? De camelo. Qual a sensação, meu Deus? Um caminhozinho bem rápido, pequeno, mas a sensação do beduíno, né, de estar... de um tuareg, né, de estar no deserto. Porque lá... E uma outra curiosidade. O deserto é frio. É frio. Eu estava de manga comprida em cima do camelo, arregaçado, mas eu estava com frio. Lá é muito frio, porque é aberto. É tudo aberto. E quando chega às 5 horas da tarde, faz muito, muito frio. E a gente pensa que o deserto ele é com calor, aquela coisa. Na época que eu fui, no local onde eu fui, passava frio. Nós estávamos com frio. Né? E lá não chove, né? Não chove. Não chove. Chove 5 centímetros, né, ao ano. Meu Deus, mas olha que coisa interessante. Ao ano. Quando a gente chega de avião e passa pela cidade, é tudo marrom. Parece que é uma cidade suja e abandonada. De vez em quando a gente vê uma cor ou outra. É tudo sujo. Não é sujo de sujeira porque eles deixam sujo. Não, é porque não chove. Não chove. As ruas são empoeiradas, escuras. As fachadas dos edifícios, todas amarronzadas por causa da poluição e da poeira, aliás, da névoa, da areia que vem do deserto. E quando chove, a cidade vai para o meio da rua para louvar. Né? A vegetação que tem na cidade lá do Cairo, ela sobrevive da umidade noturna.
Porque se fosse de água, seria muito difícil de sobreviver. Se não houvesse o vento frio que invade o território, ali iria ser um local totalmente ermo. Totalmente ermo. Olha só, por isso que eu falo, é só você mesmo, pessoalmente, visitando, comprovando, para você sentir o que é a história de um país, de uma cultura, principalmente da Grécia e do Egito. E outras coisas que aconteceram lá, que nós ficávamos sabendo, é que assim, a higiene, né, que nós tínhamos que ter no hotel era só com água potável, tipo a higiene bucal ou lavar o rosto, né? Por quê? Porque a água do encanamento deles vem direto do Rio Nilo. E a maioria do encanamento não é tratado. E eles têm o Rio Nilo como uma dádiva. Então não precisa tratar aquilo que é santificado. É como se fosse água benta no reservatório de uma igreja. Mas quanto tempo está aquela água lá? Será que tem a lavinha lá da dengue ou não? Ou todo dia é trocado? Aí coloca-se em xeque, a mesma coisa nós lá. Mas aquela água tal, então foi nos orientado a tomar água, água comprada, importada, e não a água deles. Eles já têm os anticorpos. Eles tomam água, não faz mal nenhum. Agora, o turista, quando toma, já não tem e passa mal. E mais uma vez, quero parabenizar ao Colégio Integração por essa iniciativa, esse apoio a todos os professores com essa belíssima viagem, principalmente a você, Israel, que é professor de História da Arte, grande mestre agora. Com certeza seus alunos terão uma bagagem imensa daqui para frente. Sim, eu que agradeço de estar compartilhando essas emoções todas. E também vamos para a próxima, já estou esperando a próxima, já estou ansioso para a próxima. Com a Down InfoArts, sua festa será sempre uma atração à parte, pois nossas máquinas são elegantes e podem ser personalizadas com o tema da sua festa. As fotos também podem ser personalizadas, tornando-se uma lembrança inesquecível para todos os seus convidados. A Down Fotos fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 97, Sabuó, Santos, São Paulo. Entre em contato com a Down InfoArts pelos telefones 97402-2596 ou 97416-8677. Down InfoArts.
assunto mais importante do mundo pode ser simplificado, até ao ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte.